E aí, galera, eu vou deixar aqui a resolução das atividades que eu deixei para casa, porque teve muita gente que não conseguiu resolver, tá? É, essa atividade aqui de volume de matemática. Um órgão de proteção ao consumidor realizou testes com algumas marcas de achocolatado para verificar se as embalagens, todas em formatos de paralelepípedo, tinha a medida do volume interno de 200 centímetros cúbicos. Lembrando que a gente está falando de um paralelepípedo, né? E ele está falando sobre a unidade de centímetro cúbico. Então a gente sabe que a unidade de centímetro cúbico é volume, tá bom? Então, se é um paralelepípedo, é sobre volume. Então ele quer saber qual é o volume total, é 200 centímetros cúbicos, tá? Como é especificado no rótulo. E a gente sabe que o volume de um cubo, não é como se fosse arestas, a largura e a altura. Então a gente tem, por exemplo, aqui o comprimento, a largura e a altura. Tudo isso em centímetros, centímetro vezes centímetros, né? Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado, vezes centímetros dá centímetro ao cubo. Deixando tudo em uma letra só comum, eu vou colocar aqui L ao cubo, tá? Então a gente sabe que o volume de um cubo é nesse sentido, é o que a gente estava treinando em sala, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, observe as medidas das dimensões internas das embalagens analisadas. Então, ele deu as embalagens aqui. Medidas das dimensões internas das embalagens de algumas marcas de achocolatado. Aí, medida da marca A, B, C, D e E. E está perguntando para a gente qual é a que tem a de 200, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Volume de A. Volume de A, a gente sabe que é medida do comprimento, medida da altura e medida da largura. Então, seria 5 vezes de 8 vezes de 5. Sabemos que 5, tudo isso em centímetro, né? Aí centímetro vai dar centímetro cúbico, né? 5 vezes de 8 dá 40, 40 vezes de 5 dá 200 centímetros cúbicos. Então, essa dimensão interna dessa primeira embalagem A de 200 centímetros cúbicos. E você vai fazer assim sucessivamente. Dimensão de B, né? 4,5 vezes 6,5. 4,5 vezes 6,5 dá 29,25. Vezes 7 dá 204,75. Eu vou colocar logo o resultado aqui, tá? 4,5 vezes de 6,5 vezes de 7. Então, V de B é igual a 204,75. Aí você vai para V de C. Mesma coisa, 6,9 vezes 6 vezes 5. Né? V de C é igual a 6,9 vezes 6, dá 41,4 vezes de 5. Então, dava 207. Ele pediu para a gente utilizar o auxílio de uma calculadora. Então, a gente vai fazer agora V de D. V de D, 4 vezes 8 vezes 6. Né? 4 vezes de 8 dá 32, vezes de 6 dá 190, 192, tá? Centímetros cúbicos. Lembrando que sempre é centímetros cúbico, tá? E agora o último, V de E, não é? É 5 vezes de 10, vezes de 4. 5 vezes de 10 dá 50. 50 vezes de 4 dá 200 centímetros cúbicos. E ele pergunta na alternativa B, qual é, existe alguma embalagem, alguma marca, né, de embalagem que ele tenha medida inferior a o especificado no enunciado de 200 centímetros? Com certeza, né? Que era a embalagem de D. A embalagem D é o especificado. Dando continuidade à questão de volume de um paralelepípedo, né? Ele pede para a gente resolver essa situação. Usando o mesmo procedimento, determine a medida do volume de cada figura geométrica espacial a seguir. Então, espacial quer dizer que ela está no espaço, né? Não só mais no plano, né? Ela está no espaço, no espaço de 3 dimensões, que é o espaço do volume, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir esses dois, tem um bloco só, a gente pode dividir em dois blocos fazendo esse traço daqui, assim como está especificado no próprio desenho. Então, a gente sabe, né, que o volume de um cubo é lado
ao cubo, né? A medida da dimensão, né? E ele está falando aí que é centímetros. A gente vai saber a dimensão. Primeiro a gente pode fazer o volume do primeiro, do grandão. Bora colocar aqui G de grande, né? Vemos 4 centímetros vezes a altura vezes o comprimento. Largura, altura e comprimento. Então ficaria 4 vezes de 8 vezes de 1, né? V de G é 4 vezes de 8. 4 vezes de 8, tá? Dá 32. 32 vezes de 1, 32 centímetros cúbicos. Aí agora a gente faz o pequeno. Vamos fazer o pequeno. V de P, de pequeno, volume do pequeno. A altura ainda é a mesma, 1 centímetro. Então aqui ainda é 1 centímetro, né? 3 vezes de 3 vezes de 1. V de P é igual a 3 vezes de 3, 9 vezes de 1, 9. 9 centímetro cúbico. Então agora a gente vai somar esses dois. Então, V de G mais V de P dá o valor total do volume total dessa figura geométrica aí, espacial, tá? 32 mais 9 dá 41. 41 centímetro cúbico é o volume desse sólido. Vamos resolver agora essa letra B. Fizemos a letra A e agora vamos fazer a letra B, tá? A letra B, ele pede para a gente calcular qual é o volume desse sólido. Então, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Vamos calcular o volume todo, não é? O volume todo de um sólido não é o que a gente tenha comentado sobre o comprimento, né? É o comprimento, a largura e a altura. Então, esse é o volume total, né? É o comprimento de 6 centímetros, né? Vezes a largura, 3, vezes a altura, 5. Só que a gente quer retirar esse pedacinho aqui. Como a gente quer retirar esse pedacinho, a gente já sabe a dimensão desses dois aqui. Olha, vê, se aqui é 2 e 2 centímetros, qual é o comprimento daqui, já que o total é 6? É 2 que sobrou, né? Porque é 2 centímetros mais 2 centímetros dá 4 centímetros. Para completar aqui, falta quanto? Falta 2. Então, menos 2 centímetros. Vamos lá. Mas só que não é só o 2 centímetros daqui, porque o 2 centímetros daqui é só o comprimento. Qual a largura? A largura é 3 vezes 3. Tem mais? Tem a altura, com certeza. Qual é a altura daqui para aqui? 3 centímetros também, né? Então, vezes 3. Então, tiramos esse bloquinho que estava aqui dentro. O volume desse bloquinho é 2, que é esse comprimento, 3, que é essa largura, que é a mesma largura ainda aqui, tá? E 3, que é a altura, tá? Aí a gente vai fazer o volume total agora do bloco, né? Com menos esse daqui, menos esse pedaço, dá 6 vezes de 3, que dá 18. 18 vezes de 5, que dá 90, né? E aqui a gente tem 2 vezes de 3, que é 6. 6 vezes de 3, que é 18. Então, o volume total é 90 menos 18, 72. O que? Centímetros cúbicos, que é o volume. Vamos calcular agora o volume desse bloco daqui, que é o bloco C, né? Vamos pensar agora de novo, novamente na mesma situação que a gente pensou no outro, o volume total. Qual é o volume total do bloco, até com esse espacinho aqui? Qual é o volume total? Não é o comprimento, a largura e a altura? Vocês lembram que a gente fez isso? Comprimento, qual é o comprimento? 7 vezes a largura. Qual é a largura? 2, né? Vezes a altura, 7, né? Vezes 7. Só que a gente quer tirar, bora tirar primeiro esse bloquinho aqui. Vamos tirar esse bloquinho que ficou aqui, tá? Vamos lembrar o seguinte, o comprimento total desse bloquinho aqui, ele é 7, né? Só que ele está dizendo que daqui até aqui é 6. Então, qual é o restante para 7? 1 centímetro. Então, menos 1 centímetro vezes. Só que aí a gente tem que ver o seguinte, que não é só o comprimento, falta a largura. Qual é a largura? 2. É a mesma largura ainda, tá vendo? A mesma largura aqui é a mesma largura do bloco, largura 2. E qual é a altura? Vamos ver a altura. Se a altura daqui para aqui é 7,
e tem esse pedacinho que é 3, qual foi o restante que sobrou para 7? Todinho é 7, né? Então, daqui para aqui é 3. O restante que sobrou para 7 da altura é 4 centímetros. Então, temos que multiplicar o 4 vezes 4. Vamos retirar agora o bloquinho de dentro. Lembra que a gente somou o total, né? Esse é o total. Retiramos o primeiro bloquinho daqui. Vamos tirar o bloquinho de dentro? De novo. Qual é menos, né? Qual é o comprimento? 2. Qual é a altura? 2. Qual é a largura? 2. Fazendo o volume total, a gente vai saber agora o volume total, que é o volume total do bloco com tudo preenchido, tá? Tudo preenchido, menos esse pedacinho que retiramos, menos o pedacinho de dentro que retiramos. Então, fazendo isso tudinho, dá aqui o volume total, faltando esses pedaços, dá 82 centímetros cúbicos. Só é fazer 7 vezes 2 dá 14, 14 vezes 7 dá 98. 98 aqui deu, né? 98 menos quanto, professor? 1 vezes 2, 2. 2 vezes de 4, 8, né? Vezes 8. Então, aqui dá 90. Menos quanto ainda? 2 vezes de 2, 4. 4 vezes de 2, 8. 90 menos 8 dá 82 centímetros cúbicos. Pronto, gente. Aí ficou faltando esse quarto quesito também, tá? Ele pede para a gente calcular a medida dos volumes das planificações a seguir. Então, o que eu tava falando até para Juan é que, como é planificação, ele quer que a gente coloque no plano. E era isso que eu tava falando, sobre você pegar o cubo, tá? E abrir ele, e depois você vai fechar para calcular o seu volume, tá certo? Então, o seu volume. Então, deixa eu só soltar aqui a caneta para a gente poder visualizar. Então, qual é a largura aqui? Qual é a altura aqui? E qual é o comprimento? Largura, altura e comprimento desse primeiro bloco, desse primeiro paralelepípedo, tá? A gente sabe que a largura desse bloquinho aqui é 2. Então, o volume é igual a 2 centímetros vezes a altura. Qual é a altura? 7. 7. Vezes o comprimento desse bloquinho, que é 5. Então, 2 vezes de 7 dá 14. 14 vezes de 5 dá 70 centímetros cúbicos. Então, a gente já descobriu o volume. Lembrem que só é o comprimento, a altura e a largura. Até porque isso daqui é a mesma coisa que a largura, porque é isso que vai ficar ao lado, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Essa altura daqui é a mesma coisa que essa altura daqui. Que é isso que eu estou especificando aqui, esses dois, tá? O segundo é o seguinte, também, mesmo bloquinho, ó, bloquinho também, ó, fechando, ó, eles vão dar figuras diferentes, quando eles abertos, eles ficam diferentes, preste atenção, tá vendo? Olha, agora, esse daqui, ó, por exemplo, de novo também, altura, largura e comprimento, a gente tá falando de paralelepípedo, é mais fácil, tá? Então, fechando, como é que a gente fechou ele? Eu fechei esse bloquinho aqui, ó, mas eu vou abrir ele, ó. Ó, mesma coisa que está especificada. Estão vendo? Então, a gente está colocando no plano, fazendo essa planificação. Então, quando eu fecho esse bloquinho, ele vai me dar uma dimensão, uma dimensão de largura, uma dimensão de altura e uma dimensão de comprimento, que é o que a gente está calculando. Aí a gente viu que é o seguinte, olha, qual é a altura? 6, né? Ok. 6 é esse lado de cá. 6 do bloquinho. Qual é a altura? 6. 6. Tanto um lado, tanto o outro. Tanto aqui quanto aqui
tanto aqui quanto aqui, né? Então, eu tenho 6 volume desse bloquinho. 6 vezes de quanto? Vezes de 3, vezes de quanto? Vezes de 4. Então, eu tenho a largura dele, que é essa largura aqui, a gente. Por favor, fiquem de olho. Essa largura aqui pequenininha, é o pequenininho, é 3, né? Eu tenho a altura, que é 6, e o comprimento, que é 4, né? Beleza. 6 vezes de 3 dá 18. 18 vezes de 4, 72 centímetros cúbicos. Aí o último, um quadrado, mais especificamente um quadrado. Olha, também, mesma coisa, mesma situação. Vendo? Mesma situação. Então, eu tenho quanto? O volume desse bloquinho aqui é qual é a altura e o comprimento e a largura. Percebemos que são as mesmas, ó, as mesmas dimensões. Então, ele é um quadrado perfeito, né? Um quadrado perfeito. Então, quando ele tem um quadrado perfeito, então ele fica 4 de altura, 4 de largura e 4 de comprimento. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64 centímetro cúbico, tá? Então, essa foi o exercício. Pronto, gente, vamos responder essa quinta questão, que foi a questão que Juan tinha me perguntado. Um centro de treinamento esportivo oferece aos atletas uma piscina de dimensões olímpicas, medindo 50 de comprimento, 25 de largura e 2 metros de profundidade. Então, a gente sabe que o volume é 50 vezes 25 vezes 2. Então, o volume, ele deu 2.500 metros cúbicos de água para encher essa piscina daí, tá? Só que ele quer que a gente passe para litros, então a gente precisa passar a dimensão para litros. Passar para litro é a mesma coisa que multiplicar por 1.000, porque a gente sabe que um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então eu tenho que multiplicar, não é? Fazendo a multiplicação. Então eu tenho que vai ficar multiplicando por 1.000, 2.500 vezes 1.000, fica 250 mil litros. Beleza. Aí, achamos aqui em litros a capacidade da piscina. Aí ele diz assim, ó, para encher essa piscina são usadas 60, são usadas 6 bombas com vazão de 50 mil litros por hora cada uma. Então, a vazão, vou colocar aqui, vazão, que é a força que a água está indo para a piscina, né? A força que essa água está indo para a piscina é de 6 bombas vezes 50 mil, tá? 6 vezes 50 mil, que dá exatamente, não é aproximadamente não, exatamente 300 mil litros, tá? Essa é a vazão que a água está entrando dentro dessa piscina. Então, por hora, essa é a vazão por hora. Então, se eu sei que o total é 250, então por hora eu dividi esse valor por esse, porque eu sei que a cada hora ele vai entrar esse determinado valor. Então, o volume tá? O tempo dessa piscina, quanto tempo aproximadamente as 6 bombas funcionando juntas e com capacidade máxima levam para encher essa piscina? É de aproximadamente 250 mil, tá? Litros, dividido por 300 mil litros, que é a vazão que essa água está entrando dentro da piscina para enchê-la. Fazendo essa divisão, dá aproximadamente 8,3 horas. Só que a gente sabe que 8,3 horas não tá dizendo os minutos, né? Então vamos lá. 1 hora equivale a 60 minutos, né? 0,3, que foi o 0,3 daqui, 0,3 de hora equivale a quanto? A x. Então, hora a gente não quer achar, a gente quer achar em minutos, né? A unidade que vai sobrar aqui é minutos. Então, fica 0,3 vezes 60 e 1 vezes x. 1 vezes x é x, né? 0,3 vezes 60 dá 18 minutos. Então, o tempo para encher essa piscina com essa vazão de 300 mil litros por hora, não é? É de 8 horas e 13 minutos.
Vê, gente, a última questão é o seguinte: uma das maneiras de calcular a medida do volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular a medida do volume de água deslocado. Ou seja, é você saber inicialmente qual era o volume de água que tinha aqui e depois você calcular essa distância que depois que eu coloquei o recipiente dentro. Por exemplo, essa peça de xadrez. Então, se eu vou fazer a diferença, eu acho o volume do sólido que está mergulhado. Qualquer tipo de sólido, não só a peça de xadrez, né? Então ele diz o seguinte: observe a medida da altura que a água atingiu após a peça do jogo de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água, de H2O. Tá? Então, depois que ela foi mergulhada, ela ficou com essa altura. Então, após o mergulhamento, ela ficou com 8 vezes 8 vezes de 7. 8 vezes 8 vezes de 7. 8 vezes 18, 8 vezes 18, ó. 8 vezes de 8 é 64. 64 vezes de 7 é 448 centímetros cúbico. Então agora a gente faz a diferença após adicionar a peça e o de antes. 448 menos 320 dá 128 centímetros cúbico. Então o volume da peça que a gente acrescentou, que é a peça de xadrez, é 128 centímetros cúbico. Facinho.